Olá, alunos do curso de Engenharia da Anhanguera. Aqui é o professor José Francisco. Bem-vindos à nossa primeira aula remota de Física Geral Experimental e Energia. Seguinte, por essa ser nossa primeira aula, não estranhem caso ouçam barulho de gato, cachorro, caminhão de banana, vizinha gritando. Eu estou gravando esse vídeo de casa e não de um estúdio. Então, aguentem possíveis problemas técnicos. Então, começando pelos nossos costumeiros avisos. Essas videoaulas durarão pelo tempo necessário, quer dizer, segundo a orientação da direção da faculdade, as aulas estão suspensas até o próximo dia 23 de março. A ideia do lançamento das videoaulas é que elas sejam feitas no dia da aula em si. Então, esta aula que eu estou apresentando hoje é referente aos dias 17 e 19 de março, para as duas turmas para as quais eu leciono. Essas anotações, né, elas estarão disponíveis para vocês na descrição do vídeo e também lá no local onde os links do vídeo estarão apresentados no AVA. Então vamos começar retomando o assunto da aula anterior, sobre momento de inércia. A gente já tinha visto que momento de inércia para partículas e sistemas de partículas, eu uso essa fórmula bem simples aqui. Já para sistemas de partículas um pouco mais complexo, eu faço a soma do momento de inércia de cada uma das partículas que compõem esse sistema. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um eixo rotativo, então ele gira, e nesse eixo tivesse um bastão de massa desprezível e tivesse uma esfera, para calcular o momento de inércia desse sistema, seria simplesmente multiplicar a massa dessa esfera pela distância ao quadrado. Essa distância seria a distância entre o corpo da esfera e o centro de rotação, que seria esse desenho aqui. Agora, se por acaso eu colocar mais uma esfera nesse sistema, eu vou ter o momento de inércia de cada um dos corpos e o momento de inércia total do sistema. Então, para chegar nesse momento de inércia total, eu preciso calcular individualmente cada um dos momentos, né, de cada um dos corpos e somar cada um deles. Lembrando que, como o momento de inércia é uma grandeza escalar, isso é permitido. Então, eu posso ter quase que infinitas esferas ou corpos nesse sistema, e cada uma delas vai ter, ou pode ter, uma massa e uma distância específica em relação, uma massa e uma distância específica em relação ao centro de rotação. Então, uma vez que eu calcule cada um do momento de inércia desses corpos, para chegar no momento de inércia total e depois calcular a energia cinética de rotação e demais parâmetros, basta somente somar cada um desses momentos de inércia. Então vamos começar com um exemplo mais simples, né? Só para a gente retomar esse assunto. Então eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho. Exemplo 1. Determine o momento de inércia de uma partícula com massa de 5,7 kg, que descreve um movimento circular uniforme em um percurso de raio 15,25 metros e completa uma volta a cada 7 segundos. Então, aqui tenho fornecida a massa da partícula, o tipo de movimento que ela faz, né, um movimento circular uniforme, que é o que a gente está acostumado, o raio do percurso, então vai ser um círculo de raio 15,25 metros, e essa informação aqui que é muito importante.
essa partícula, ela completa uma volta, ou seja, um ciclo, a cada 7 segundos. Quer dizer que esses 7 segundos é o período da partícula. Então, vamos resolver. Bom, para poupar tempo, eu já resolvi, mas vou acompanhar a resolução com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem dar pausa no vídeo agora e tentem resolver por vocês mesmos. E caso consigam e queiram comparar os resultados, a gente continua a partir daqui. Então, aqui eu tenho o percurso apresentado e a partícula representada, não importa o lugar onde ela esteja, né? Então, a massa informada 5,7 kg, o raio do percurso, que é a distância do ponto central a qualquer ponto do percurso, é 15,25 metros, e o tempo necessário para ela completar uma volta inteira, 7 segundos. Então, aqui fica um pouco mais visual a importância dessa informação. E é perguntado qual é o momento de inércia. Então, por enquanto, a gente vai ficar só até aqui. Então, momento de inércia é igual massa vezes distância ao quadrado. Então, é bom lembrar que, em muitos casos onde é apresentada essa fórmula, a distância d é igual ao raio do percurso. Tá? Tomar cuidado, porque quando a gente passa para objetos tridimensionais, rodas, esferas, etc., fica um pouco mais preocupante essa informação, tá? Mas enquanto é partícula, a gente pode tratar simplesmente como distância. Então, substituindo pelos valores, massa igual a 5,7 kg vezes o quadrado da distância, o quadrado do raio do percurso. Na linha de baixo, momento de inércia igual a 5,7, não aconteceu nada com 5,7, então ele vai ficar quietinho. E vou levar 15,25 ao quadrado. Tomem cuidado porque potência tem prioridade em cima de multiplicação, então não posso fazer essa multiplicação antes de fazer essa potência. 15,25 ao quadrado vai dar esse 232,56. Multiplicando, o momento de inércia vai ser aproximadamente 1.325,61 kg/m². Eu coloquei esse aproximadamente porque esse já é um número arredondado. Então, chegamos aqui ao final da resposta, né? A resposta final desse exemplo. E está aqui apresentada a resposta com todos os parâmetros necessários. O símbolo da grandeza, o valor numérico e a sua unidade. Muito bem. Agora, vamos começar a calcular momento de inércia de objetos que não são partículas, né? São objetos que têm realmente uma representação tridimensional. Então, são as esferas, cilindros e outros formatos. No livro didático, ele apresenta uma tabela com alguma dos formatos, das estruturas mais simples. Então, temos anel fino, cilindro com espessura considerável, cilindro maciço com o eixo de rotação longitudinal. Aqui temos um outro cilindro, só que com eixo transversal, eixo de rotação transversal. Aqui um cilindro fino, uma esfera maciça, esfera oca, um anel e uma placa retangular. Então, cada uma dessas estruturas tem uma fórmula diferente, que é apresentada aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas qualquer coisa está na página 32 do livro didático. Então, cada uma das estruturas tem uma fórmula adequada para ser usada. E algumas estruturas que são mais chatinhas de se trabalhar, como essa placa retangular, ou esse cilindro, ou ainda esse cilindro oco, ele tem mais do que uma dimensão a ser considerada. Então, tomem cuidado na hora de resolver, caso essas situações apareçam no AVA. Bom, a questão é a seguinte. Quando a gente vai calcular o momento de inércia desses objetos, a gente tem que considerar duas grandezas fundamentais, que é a massa
e a distância desta massa em relação ao eixo de rotação, ao centro de rotação. Só que percebam que estruturas como essa, por exemplo, elas têm vários pedacinhos de massa que estão espalhados por todo o corpo. E cada um desses pedacinhos vai ter uma distância específica em relação ao eixo de rotação, como já expliquei para algumas turmas. Agora, não posso simplesmente pegar uma dimensão como comprimento e usar esse valor para calcular o momento de inércia, justamente porque cada pedacinho de massa vai ter um momento específico. Então, essas fórmulas que são apresentadas nessa tabela, elas foram obtidas pela seguinte consideração, que o momento de inércia vai ser igual à integral de x dm. Ou seja, cada pedacinho infinitesimal de massa vezes a sua distância em relação ao centro, eu vou somar todas elas. Então, para efeito de praticalidade, né, vamos usar diretamente as fórmulas das estruturas já conhecidas, já terminadas, para a gente ter menos trabalho para isso. O que importa é a gente ter a noção dos conceitos físicos e a aplicação das fórmulas. Pois bem, esse conhecimento vai ser interessante para a gente medir momento de inércia e energia cinética de rotação de várias situações práticas, né, que vai acontecer nas próximas aulas. Que vai ser o caso de roda de carro, planetas, né, sistemas bem mais complexos e sistemas mais compostos, né? Vocês percebam mesmo que um planeta, ele tanto gira em torno de um eixo quanto em torno do Sol, que é o caso da Terra. A Terra gira em torno dela mesma, por isso temos fenômenos de dia e noite, e damos a volta também em torno do Sol. Então, são dois movimentos independentes. Então, o que a gente vai fazer agora é apresentar um segundo exemplo. Esse segundo exemplo diz o seguinte: determine o momento de inércia de uma roda de carro que gira 17 vezes por segundo, sabendo que o raio da roda mede 0,22 metro e sua massa 23 quilogramas. Então, beleza. Então, novamente, eu tenho aqui a questão já resolvida. Aqui apresenta uma roda e o eixo de rotação passando pelo centro da roda, centro longitudinal. É apresentado que a roda gira 17 vezes por segundo, que é a mesma coisa que dizer que a roda completa 17 ciclos, 17 voltas completas em um segundo. Significa que a frequência é igual a 17 Hz. E aqui as demais informações apresentadas. O raio 0,22 metro, massa 23 kg e pede-se o momento de inércia. Percebam que, obviamente, não se trata de uma partícula, não é um objeto que está preso na ponta de um barbante ou que está percorrendo um percurso, como era o caso do primeiro exemplo. Eu tenho uma roda girando em torno de si mesma. Então, vou lá naquela tabela apresentada no livro didático e pego a fórmula do momento de inércia para o cilindro, que é dado por 1/2 de mr ao quadrado. Então, 1/2 da massa vezes o quadrado do raio. Agora, aqui é o raio da roda. Substituindo pelos valores, eu tenho que momento de inércia é igual a 1/2 de 23, que é 23 quilos, vezes o quadrado do raio, que é 0,22. Então, 0,22 ao quadrado. Posso fazer essa divisão, 23 por 2, que dá 11,5, vezes o quadrado de 0,22, que dá 0,0484. Faço essa multiplicação para chegar no resultado final do momento de inércia. O momento de inércia é igual a 0,5566 kg/m². Então, acabou a questão aqui. Muito bem. Uma outra coisa interessante que
que a gente também vai resolver um exemplo, é justamente com relação a você poder somar o momento de inércia de cada uma das partículas que compõem um sistema. Então, vamos para o terceiro exemplo. Um bastão de massa desprezível e comprimento 1,7 metro tem, nas suas pontas, esferas de massa 17 kg e 25 kg e gira em torno de um eixo que passa pelo seu corpo a 0,5 metro da esfera de massa 25 kg, a uma velocidade de 2,5 π radianos por segundo. Determine o momento de inércia do sistema. Então, aqui temos um diagrama que mostra a esfera, que a gente vai chamar de esfera A, esfera B. Essa esfera aqui tem massa de 25 kg e eu tenho um eixo passando aqui a uma distância de meio metro, 0,5 metro, dessa esfera. E essa outra esfera, esfera B, de massa de 17 kg, a distância dela em relação ao eixo de rotação é o valor complementar, já que esse bastão tem comprimento de 1,7 metros, e eu sei que desse ponto até o centro de rotação tem meio metro, então significa que daqui até aqui eu tenho 1,2 metro. Muito bem. Outras coisas importantes. A velocidade que ele apresenta aqui, ela é dada em 2,5 π radianos por segundo. A princípio, eu não sei que velocidade é, se é velocidade linear ou velocidade angular. Eu poderia acreditar que seria velocidade linear, porque é mais comum de não ser caracterizada. Mas a unidade desse valor faz acreditar que seja a velocidade angular do objeto, tá? 2,5 π radianos por segundo. Então, esse radianos por segundo, a unidade que me faz entender que se trata de velocidade angular do objeto, ou do sistema. Bom, resolvendo essa situação, então faço um diagrama aqui para representar. Eu tenho a esfera A, que tem massa 25 kg. Ela está a uma distância de 0,5 metro do eixo de rotação, e a esfera B, de massa 17 kg, que está a uma distância de 1,2 metro do eixo de rotação. E uma outra informação, que é a velocidade angular, de 2,5 π radianos por segundo. Então, esse π, lembrando que ele não é unidade da velocidade angular, ele é um valor numérico. O enunciado pediu para eu determinar o momento de inércia total do sistema. Então, eu sei que eu tenho que calcular o momento de inércia da esfera A, calcular o momento de inércia da esfera B e somar os dois valores para assim chegar no momento de inércia total. Então, vamos lá. Momento de inércia da partícula A, então vou usar a fórmula do momento de inércia para partículas, é igual a massa da esfera A vezes a distância de A ao quadrado. Substituindo pelos valores, a massa de A é 25 kg, a distância de A é 0,5 metro. Então, fazendo 0,5 ao quadrado, eu tenho 0,25, multiplicando por 25, eu tenho o resultado 6,25 kg metro quadrado. Então, pronto, já tenho o momento de inércia da esfera A. Próxima esfera, esfera B. Novamente, é uma partícula, então massa da esfera B vezes distância de B ao quadrado. Massa de B é 17 kg e a distância de B é 1,2 e a fórmula necessita que seja feito o quadrado desse valor. Então, fazendo o quadrado, multiplicando por 17, chega ao valor de 24,48 kg metro quadrado. Somando agora diretamente os dois resultados, então aqui eu tenho o momento de inércia da esfera A, momento de inércia da esfera B. Somando os dois valores, eu chego ao resultado de 30,73 kg metro quadrado.
Pontos interessantes. Percebam que mesmo a esfera A tendo uma massa significativamente maior que a esfera B, pelo fato da esfera B estar a uma distância bem maior, mais do que o dobro em relação ao eixo do que a esfera A, o seu momento de inércia da esfera B, é bem maior do que o da esfera A. Tudo por conta desse distância ao quadrado, desse termo distância ao quadrado. Legal? Então aqui temos o resultado dessa questão. Já começando o próximo assunto, que vai ser o cálculo da energia cinética e energia cinética de rotação de sistemas. Então, o que a gente costumava ver em física mecânica era simplesmente uma situação de um corpo qualquer com uma determinada velocidade. Então, eu tinha um corpo, uma massa conhecida, esse corpo se deslocava no espaço a uma determinada velocidade, eu conseguia calcular a energia cinética associada à velocidade desse corpo, que a gente conhecia como energia cinética. Agora, para corpos que têm movimento rotacional, para calcular a energia cinética, que a gente vai chamar de energia cinética de rotação, eu precisava conhecer o momento de inércia e a velocidade angular. Então, por isso que a gente passou essas últimas semanas entendendo essas duas grandezas, velocidade angular e momento de inércia. Conhecendo esses dois parâmetros, essas duas informações, eu chego na resposta, no cálculo da energia cinética de rotação. Bom, a fórmula é bem parecida, e se você já sabe calcular o momento de inércia do corpo, dados os parâmetros, e a velocidade angular, você consegue calcular rapidamente a energia cinética de rotação. Então, no exemplo 4, que está aqui, ele pede para determinar as energias cinéticas das situações descritas nos exemplos anteriores. Então, já foram apresentados 3 exemplos e cada um desses exemplos é dadas informações suficientes para calcular a energia cinética. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, era o exemplo da partícula, que girava em torno de um ponto central, um percurso de raio 15,25 metros. Então, consegui calcular o momento de inércia. Uma vez que eu saiba um outro parâmetro pelo qual eu posso chegar na informação da velocidade angular, eu consigo calcular a energia cinética de rotação. Agora, que parâmetro é esse? É justamente o período informado. O período é o tempo necessário para que essa partícula complete um ciclo inteiro. E eu consigo chegar, então, no valor da velocidade angular através dessa fórmula, que é uma das nossas fórmulas básicas. Então, velocidade angular é igual a 2π sobre período. Como o período já está em unidades do sistema internacional, que é segundos, é só a gente aplicar a fórmula e chega no resultado. 2π dividido por 7 igual a 0,9 radianos por segundo. Percebam que aqui eu não deixei em termos de π, eu transformei esse π para o valor numérico para chegar na resposta. Por que isso? Porque agora eu vou calcular a energia cinética de rotação. Então, eu vou ter que transformar em algum momento esse π em valor numérico. Então, é melhor que faça o quanto antes. Pois bem, então aqui eu tenho a fórmula da energia cinética, sei o momento de inércia, sei a velocidade angular, é só substituir pelos valores. Então, o momento de inércia dessa partícula é 1325,61, dividido por 2, dá 662,80. A velocidade angular ao quadrado, então 0,9 ao quadrado, vai dar 0,81. Fazendo agora essa multiplicação, chego no resultado 534,01. Então, pronto, conseguimos calcular a energia cinética dessa partícula.
Passando para o exemplo 2, que era o exemplo da roda de carro. A fórmula da energia cinética de rotação é a mesma. Tenho um momento de inércia, tenho uma velocidade angular, consigo calcular a energia cinética. Novamente, não foi apresentada a velocidade angular diretamente. O que foi informado foi a frequência, ou seja, o número de voltas realizadas, ou o número de ciclos realizados por segundo, que era 17 Hz. Então, novamente, eu uso uma das nossas fórmulas já conhecidas para determinar a velocidade angular. Então, ômega é igual a 2π vezes f, ômega é igual a 2π vezes 17, chegando ao resultado aproximado de 106,81 radianos por segundo. Agora, pega esse valor e volta aqui na fórmula da energia cinética de rotação. O momento de inércia já tinha determinado anteriormente e acabo de determinar a velocidade angular. Divido esse número aqui por 2, então 0,5566 dividido por 2, que dá 0,2783, e 106,81 ao quadrado, que dá 11.409,26. Multiplicando esses dois valores, eu chego no resultado da energia cinética de rotação, que é igual a 3.175,2 joules. Perceba que a energia cinética, ou qualquer energia, é dada em joules, que é a unidade do Sistema Internacional para qualquer energia. E, finalmente, o terceiro exemplo, que eu já tinha calculado a energia, o momento de inércia total do sistema, né, que era composto por dois elementos, duas esferas. Como aqui já era informado a velocidade angular, né, velocidade angular de rotação, bastava somente eu jogar na fórmula da energia cinética de rotação. Então, substituindo pelos valores, momento de inércia eu tinha acabado de calcular, momento de inércia do sistema, então momento de inércia total, vezes o quadrado da velocidade angular. Então, o quadrado de 2,5π. Cuidado com esse π, porque ele aqui vai ter que assumir o valor numérico. Então, é 2,5 vezes o π da calculadora, aquele 3,14, 15 e etc. E o resultado dessa multiplicação você eleva ao quadrado. 30,73 dividido por 2 dá 15,37 vezes o resultado desse carinha aqui, 61,69. Multiplicando esses dois números, eu chego ao resultado final de 947,79 radianos por segundo. Opa, desculpa, 947,79 joules. Isso aí. Bom, para finalizar essa aula, eu deixei nessas anotações uma atividade que vocês devem me entregar até a nossa próxima aula, ou seja, para algumas turmas terça-feira, para outras turmas na quinta-feira. Essa atividade deve ser entregue nesse e-mail, em formato PDF, arquivo único, tá? Se vocês têm dúvida de como fazer isso, né, se vocês não têm acesso a alguma digitalizadora, vocês podem fazer à mão e digitalizar. Vocês podem usar o celular também, tem alguns aplicativos que eu aconselho usar nesse roteiro de entrega de atividades que está disponível aqui no lugar de sempre, no AVA. Tá? Então, resolvam isso, me entreguem até o que seria o nosso próximo encontro. Não sabemos se teremos aula presencial semana que vem. E até lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por possíveis erros. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pela caixa de mensagens do AVA, com dúvidas, com alguma sugestão. Mas percebam que a questão da qualidade do vídeo aqui é bastante limitada, tá bom? Então, até a próxima.